Grande dia, ó. O ar tá até mais leve hoje, sabe por quê? Porque o Alan dos Santos, aquele blogueiro bolsonarista, um dos maiores espalhadores e produtores de fake news do Brasil, ele fugiu do país. Ó, o ar tá até mais limpo aqui no Brasil, sem esse tipo de gente. Já foi embora o Weintraub, já fugiu, ganhou até um emprego no Banco Mundial, que é uma vergonha. E o Alan dos Santos agora é o próximo a fugir. Já fugiu do país também, falou que não está mais no Brasil. Algumas semanas atrás, o Oswaldo Eustáquio, aquele outro que também está sendo investigado por fake news no inquérito do STF, tentou fugir, foi preso, agora está na mira do STF, não pode mais fugir. E os ratos estão saindo. Os ratos estão saindo porque o STF está indo atrás deles e eles sabem que cometeram crimes. Esse é o problema deles. Porque se você não cometeu crime nenhum e está vindo uma investigação em você, você faz o quê? Você se defende. Chato, tem que contratar advogado e tudo mais, mas você se defende e no fim você prova que é inocente. Mas agora, se você cometeu crime e a investigação vem, vai avançando, o que acontece? Eles vão fugindo realmente como ratos e é isso que está acontecendo com eles. Eles produziram fake news em massa e distribuíram fake news em massa e continuam fazendo isso. É só ver o que estão fazendo com o Felipe Neto, associando ele à pedofilia. E muitos estão se falando do Felipe Neto, até apareceu no Jornal Nacional ontem, porque está sendo alvo de várias fake news, inclusive bolsonaristas que deveriam estar presos, que são terroristas, não são pessoas normais, são terroristas. Deveriam estar presos, foram na frente da casa dele, um deles se diz assessor do deputado Ottoni de Paula, que era vice-líder do governo Bolsonaro, e eles foram na porta da casa do Felipe Neto com um carro de som, chamar ele de pedófilo e de outras coisas, e realmente é uma vergonha que ainda não estejam presos. Mais vergonha ainda é o fato do STF saber que esses ratos estão para fugir do Brasil e não decretar a prisão deles todos, prisão preventiva, porque fugir eles acabam atrapalhando a investigação e desmoralizando o próprio STF. Qual é a moral que tem o STF de investigar alguém? E aí eles fogem antes de serem presos. Olha o Weintraub. Aí o Weintraub está ganhando mais de 100 mil por mês no Banco Mundial. Porque quem aprova a contratação do Weintraub no Banco Mundial são países pequenininhos que dependem do Brasil. E aí não se sabe qual é a negociação do governo Bolsonaro com esses países pequenininhos que aprovaram o Weintraub no Banco Mundial. Não sabe o que de dinheiro nosso, e dinheiro meu e seu, que o Bolsonaro ofereceu para esses países para aprovarem um bandido no Banco Mundial ganhando mais de 100 mil por mês. Um cara que não sabe nem fazer continha com chocolate. Lembra do Weintraub com os chocolates no ano passado? Tem um vídeo dele, ele fazendo a conta completamente errada sobre os cortes na educação. É um cara que tem problema, um cara burro. O cara é muito, muito burro. O cara escreveu impressionante com C, não sabe que é com 2 S's. Então, esse é o nível. Vou falar mais disso e de como as investigações estão avançando e o cerco está fechando contra eles. Mas antes, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aproveita que a corja está fugindo e hoje vai no Twitter, #ChegaDeFakeNews. Tudo junto, #ChegaDeFakeNews, hashtag. Se você tem Twitter, para o que você está fazendo, vai no Twitter e põe lá, #ChegaDeFakeNews. E deixa a sua opinião sobre Alan dos Santos, sobre o Weintraub, sobre eles todos. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que é 1 segundo, é de graça. Porque quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. E assim a gente chega em mais pessoas, a gente quebra essas fake news do bolsonarismo pelo meio, porque a gente mostra a verdade para as pessoas. Porque a gente sabe que eles são muito bem pagos com dinheiro público para mentir e para destruir reputações. E hoje é o Felipe Neto, mas do mesmo jeito que hoje estão destruindo a reputação do Felipe Neto, eles continuam ao mesmo tempo distribuindo fake news sobre tudo, sobre cloroquina, sobre a pandemia, sobre investigação, qualquer coisa eles distribuem centenas, milhares de fake news para milhões de pessoas todos os dias. Então, ajuda muito. Mais do que isso, uma outra coisa, antes de falar sobre a investigação. Hoje é o Felipe Neto, mas em 2018 a Manuela Dávila também foi chamada de pedófila, o Haddad também, só que o Haddad é um pouco mais conhecido, a Manu não era. E ela foi extremamente bombardeada pelos bolsonaristas, chamada de tudo que é nome. Antes dela, a Maria do Rosário foi a maior alvo de fake news de todas, deputada do PT. Só que a Maria do Rosário, a Manuela Dávila, também o Jean Willis foi associado à pedofilia. Tudo que você imaginar. Teve até que sair do Brasil o Jean Willis porque recebeu ameaças. E no dia que ele saiu do Brasil, o Bolsonaro ainda tweetou o grande dia. Lembra disso? Olha só. Essa galera, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Sara Giromini, Olavo de Carvalho, são eles quem coordenam tudo e a gente sabe que no meio disso tá Carluxo, Eduardo e Jair Bolsonaro, eles são no meio disso. Só que a diferença é que esses outros que eu citei, Maria do Rosário, Jean Willis,
a Manu, eles não têm espaço no Jornal Nacional para se defender. O Felipe Neto, felizmente, tem, mas os outros não, porque eles são de esquerda e a Globo jamais vai dar espaço para a esquerda se defender. A esquerda que se dane, isso é o que a Globo faz. Eu vou mostrar um vídeo agora do Alan dos Santos, e depois eu vou falar sobre a fuga dele e as investigações e o desespero dos outros bolsonaristas, porque o Alan dos Santos foi, mas tem uns que ficaram, né? Olha só. Quero dizer aqui para todos, se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do Cacai, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Não tem como vir de outra pessoa. Então, estou sim colocando minha vida em risco dando essa informação, porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. A única maneira de eu poder dar essa informação era fora do país. Hoje eu estou fora do país, seguro, né? E estou aqui trazendo essa notícia para vocês. Eles querem caçar o presidente Bolsonaro, estão fazendo escuta telefônica, fizeram 2 buscas e apreensões na minha casa para colocar escuta, e ninguém teve 2 buscas e apreensões. A minha casa, eu creio que foi a única. Porque eles colocaram uma escuta na primeira busca e apreensão e retiraram na segunda, provavelmente. Provavelmente. Então eles fizeram de tudo para obter qualquer tipo de informação que pudesse criminalizar o presidente Bolsonaro e utilizar isso no TSE. Até agora não encontraram. Inclusive quebraram o sigilo bancário. O meu sigilo bancário, para tentar encontrar alguma coisa. E não encontraram. São criminosos. Eles não respeitam a democracia. Não respeitam a liberdade. É isso, Bia. Pois bem, esse é o choro do Alan dos Santos, que fugiu do país. Olha só, imagina o tamanho da autoestima dele para ele falar que quem está atrás dele é a Embaixada da China, a Embaixada da Coreia do Norte, o Barroso, presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, que é quem está investigando, o ministro do STF, que está investigando as fake news e os atos antidemocráticos, e o Cacai, que é um advogado e é ligado ao PT. Mas a Embaixada da China e da Coreia do Norte estão atrás do Alan dos Santos. O cara é completamente... No caso do Alexandre de Moraes, é claro que ele está atrás do Alan dos Santos, porque é ele quem conduz o inquérito das fake news. E parabéns para o Alexandre de Moraes. Eu não tenho nada com ele, eu não tenho simpatia nenhuma por ele. A esquerda tem muito disso de estar numa falta de ídolos. Aí eu vi muita gente da esquerda falando: Alexandre de Moraes, meu ministro preferido, olha, o Temer acertou com o Alexandre de Moraes. Gente, o Alexandre de Moraes, ele só foi escolhido porque ele é muito ligado ao PSDB. Ele está hoje contra o bolsonarismo, então, numa guerra, assim como na Segunda Guerra Mundial, os americanos, os capitalistas, se uniram aos comunistas contra os nazistas. Ele só está do nosso lado hoje porque é contra o fascismo, contra o bolsonarismo. Mas assim que a esquerda voltar para o poder, o Alexandre de Moraes vai ser um ministro do STF de oposição, porque ele faz política com jurisdição. Não tem como falar que não, porque isso é o que o Alexandre de Moraes faz. Então, hoje está do nosso lado. Quando a gente voltar para o poder, ou o PSDB estiver no poder, ou alguém do grupo político dele estiver no poder, estaremos em lados opostos. A gente tem que separar as coisas, separar aliado de amigo. E, parabéns ao Alexandre de Moraes, porque está realmente indo para cima sem medo, e ele está indo para cima desses criminosos, que é uma coisa difícil, porque eles tentam, de toda maneira, destruir reputações. Tentaram com Gilmar Mendes, com Dias Toffoli, com o próprio Alexandre de Moraes. Agora, o Alan dos Santos citou o Barroso estava ontem fazendo live com o Felipe Neto. Sabe qual foi o tema da live entre Barroso e Felipe Neto? Foi cassação de chapa. Eu assisti a live. Foi cassação de chapa, falaram muito, começaram falando disso, e foi como acabar com as fake news, assim, no âmbito político. Então, a coisa tá feia pro Bolsonaro, porque o Barroso é o presidente do TSE. Quem tem o poder de caçar a chapa é o Barroso. Ele falou: a gente tem que acabar com isso. Em um momento ele fez assim, criticou o nazismo, criticou o autoritarismo, começaram a discutir como acabar com o autoritarismo. Quer dizer, a discussão foi toda contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, ele gosta de tirar foto assistindo live dos bandidos de estimação dele, se o Bolsonaro tivesse assistido a live do Felipe Neto, não ia poder tirar foto, que ele ia estar no banheiro com diarreia, porque está se cagando de medo do Barroso. E olha só que coisa, eu sempre falo aqui, o que vai acontecer? Eu falo, o cerco está fechando, vão derrubar o Bolsonaro, eu sempre falo aqui. Aí vem o Alan dos Santos, que é um cara
de extrema direita, tá do outro lado, ó, aqui é um canal de esquerda, tem a bandeira do Brasil, mas a gente tá trazendo a bandeira do Brasil de volta para onde nunca deveria ter saído, que é de volta para quem sempre esteve ao lado do progresso do Brasil. Eles cooptaram, eles roubaram a bandeira da gente, por isso que eu tenho a bandeira. Eles, com tudo isso, lá na extrema-direita, o Alan dos Santos fala o mesmo que eu tô falando. Ele fala, vamos derrubar o Bolsonaro. Claro que ele fala com uma narrativa assim distorcida, eles têm que distorcer, fala, vamos dar um golpe no Bolsonaro, não é golpe, tem crime, o Bolsonaro cometeu vários crimes. Fake news antes da eleição é uma forma de fraude, porque milhões de pessoas foram votar sem ter a informação correta na cabeça, foram votar achando que o Haddad era pedófilo, foram votar achando que a vice dele era pedófila, achando que eles iam distribuir uma madeira de piroca, uma madeira com uma piroca para as criancinhas de 2, 3 anos. Isso, olha só, a gente fez tanta piada disso porque é uma coisa extremamente ridícula, mas teve gente que foi votar acreditando nisso. Isso é fraude eleitoral. E isso é ligado à pedofilia, uma madeira de piroca, não é uma piroca grande, é uma madeira para criancinha de 2, 3 anos. Olha só a fake news dele, sempre foi ligando à pedofilia. Agora é o Felipe Neto, no futuro posso ser eu, pode ser você, e eles vão bombardeando e tentando destruir reputações. É isso. Esse é o modus operandi deles. Fizeram isso até com aliados. E eles fazem isso com aliados para demonstrar para os outros aliados assim, não pule do barco porque você será o próximo. E quer um exemplo? O Bebiano. O Bebiano estava com o Bolsonaro, quando ele ameaçou pular do barco, falaram, quer saber? Não, você não vai pular do barco, a gente vai te expulsar do barco. E começaram a fritar o Bebiano, com fake news, com tudo isso, com tudo mais. Depois fizeram com Mandetta, fizeram com o Nelson Tait, fizeram com tantos outros, com o Santos Cruz, o general, mas também fazem com inimigos. E eles aprenderam isso muito com a grande mídia, que fez isso com o PT por muitos anos, e muito a estratégia internacional feita pelo Steve Bannon. Isso é feito na Polônia, é feito na Hungria, é muito feito nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Em Israel, eu não acompanho a política de Israel, também deve ser muito feito lá, que é o modus operandi da extrema-direita. E agora, o inquérito da fake news está avançando, o Alan dos Santos já fugiu, é um péssimo para o STF, assim, desmoraliza muito a instituição. E, olha só, o Alexandre de Moraes ele tá de férias, e mesmo assim ele continua avançando. Ontem, ele mandou o Twitter deletar internacionalmente a conta dos 16 criminosos bolsonaristas. Por quê? Porque o Twitter tinha deletado a conta deles no Brasil, mas se você usar uma VPN ou uma proxy, alguma coisa que mude o seu IP, para quem não entende é o seguinte, é alguma coisa que você muda para internet, no caso o site que você está entrando, achar que você não está onde você está. E aí você coloca um IP dos Estados Unidos. Aí o Twitter achava que você estava nos Estados Unidos e você conseguia acessar a conta deles normalmente. Aí o STF falou, não, bane, tem que banir a conta deles. O Twitter acatou. Mas o Twitter entrou na justiça, quer dizer, tá pagando advogado para entrar na justiça para defender os criminosos. O mesmo Twitter. Eu, Thiago, tinha uma conta no Twitter com 15 mil seguidores. Eu fiz uma crítica ao Bolsonaro, algum fascista que trabalha no Twitter baniu minha conta com 15 mil seguidores. Sabe, eu tentei recorrer, nem responderam. Eu fiquei 3 meses tentando recorrer sem criar contas e nem responderam. Aí eu criei uma segunda conta, baniram a minha conta por driblar a suspensão anterior. Quer dizer, o Twitter decidiu que eu não poderia mais ter conta. Aí eu criei uma terceira conta, eu não posso colocar o meu nome, não posso colocar o nome do Plantão Brasil, senão eu sou banido na hora. Olha só porque eu fiz uma crítica ao Bolsonaro. Eu tinha uma conta há mais de 10 anos no Twitter, fiz uma crítica. Nunca tinha sido nem suspenso, nada. Uma crítica, me baniram. Mas os criminosos bolsonaristas, o Twitter paga até advogado do Twitter para falar que não quer suspender a conta deles internacionalmente. Dá pra imaginar o tamanho do fascismo dessa rede? É por isso que eu falo, você tem Twitter, vai lá, hashtag chega de fake news, vamos atacá-los na rede social que os defende. A gente usa o meio, aí você fala, mas por que você usa Twitter então, Thiago? Tem uma coisa, quando você quer uma melhora, uma revolução, você usa todos os meios disponíveis, todos. Até para quem é marxista, para quem é mais da área teórica de ler o livro, acadêmica, ou uma coisa que é dita em vários dos livros você tem que usar todos os meios disponíveis. O Twitter, infelizmente, é um dos meios mais eficientes de se fazer oposição, assim como é o YouTube, assim como é o Facebook, que são... O Facebook é outra rede fascista, mas a gente tem que usar. Então vai lá no Twitter, chega de fake news,
põe a hashtag. O Facebook também, o Facebook se recusou a banir internacionalmente a conta deles. Então, se você tem outro país, você continua lendo as baboseiras que esses criminosos escrevem. Mas o STF está caminhando em plenas férias, esse processo continua andando e o cerco está fechando. Espera agosto. Eu venho falando aqui há semanas. Espera até agosto. A casa vai cair. E só para terminar o vídeo, um outro motivo de piada. Hoje o velho da van, saiu uma entrevista dele na Veja. E o velho da van, o Luciano Hang, ele só mentiu. Aí ele falou que ele não é bolsonarista, agora ele não é mais bolsonarista. Ele financiou fake news, ele financiou atos antidemocráticos, ele financiou depois fake news depois da eleição, antes e depois da eleição, ele defendeu o Bolsonaro em tudo, tem foto, tudo junto, até ele forneceu as barracas para o acampamento do Gado 300, eram todas as barracas da van, mas ele não é bolsonarista mais. Ele falou que não é bolsonarista, mas ele falou que nunca pegou um empréstimo público. O velho da van pegou dezenas de empréstimos no BNDES. Dezenas de empréstimos. Aí ele falou que não, que nunca pegou. Tem os contratos, tudo, é tudo público. É um mentiroso compulsivo. É outro que já ele vai fugir. Você vai ver, já ele vai fugir. Porque esse pessoal, eu percebi, eles fogem antes de serem